Porque o Flamengo já vai ter aí 800 milhões adiantados no estádio. Olha o que os caras vão fazer, velho. Os caras são geniais, né? Só que eu acho que fiquei meio assustado com esse negócio, né? Tem gente que está arrancando os cabelos, tirando as calças pela cabeça, porque sabe que o poderio do clube tinha. Agora você imagina o Flamengo, né, do tamanho que é esse clube, gigante, né, torcida gigante, faz um estádio próprio dele, sem fazer esse contrato que fez o Palmeiras no Allianz, né? O estádio é do Flamengo, pro futebol. Imagina o tanto que o Flamengo pode crescer. Se o Palmeiras cresceu do jeito que cresceu, imagina o Flamengo. Se o Maracanã sair da concessão com o Flamengo, né? Se de repente o Flamengo sair da concessão do Maracanã, porque vai ter um estádio próprio, o governo vai ter um problema. Porque o Fluminense e o Vasco não vão conseguir lotar esse estádio. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui na mídia palmeirense falando sobre o novo estádio do Flamengo, né? Quando se fala em estádio do Flamengo, isso assusta muita gente e vamos ver aqui dois canais, né? Dois palmeirenses falando sobre esse estádio do Flamengo, né? Explicando um pouquinho como eles estão enxergando e também como isso está assustando um pouco, né? Por que esse estádio do Flamengo é algo assim incrível e pode colocar o Flamengo no patamar ainda mais alto. Vamos ver aqui o canal Deixa o Palmeirense Falar, vamos deixar o link na descrição, e também o canal Opina Porco, né, que vai falar também sobre essa mesma situação, e vamos ver a opinião deles e o que é que eles estão enxergando aí sobre esse novo estádio e como isso vai afetar o futebol brasileiro. Então, pedimos a você que, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos agora acompanhar a opinião deles, né? Para que a gente possa estar aqui também interagindo. Deixe seu comentário se você concorda, como que vocês também encararam esses vídeos. Vamos lá, vamos ver. Falando agora do estádio, né? A Arena do Flamengo, né? Vai ter um naming right aí do BRB, cara. Olha só, né? A reportagem do Diário do Fla fala para a nação flamenguista comemorar, né, cara? Porque o Flamengo já vai ter aí 800 milhões adiantados no estádio. Olha o que os caras vão fazer, velho. Os caras são geniais, né? Só que eu acho que fiquei meio assustado com esse negócio, né? Eu falei, porra, mas será, velho? Olha só. O Flamengo projeta um valor absurdo de receita muito antes do novo estádio ser inaugurado lá no Gasômetro, região portuária do Rio, né? A novidade está na venda de 8 mil cadeiras antecipadas no estádio. Vai vender 8 mil cadeiras. Cada uma vai custar 100 mil reais. Porra, mas tem gente que paga 100 pau numa cadeira. Velho, porra, 8 mil pessoas, né? De repente um compra mais cadeira pra família toda, não sei o que, né? Mas, é muito dinheiro, cara. Quem que tem 100 mil pra dar numa cadeira, velho? Puta que pariu, mano. Olha só, cara, né? Olha, com o avanço do projeto do estádio, a diretoria do Flamengo informará mais detalhes, principalmente o tempo de validade de compra de cada cadeira. O local de desejo para construção da casa própria do Flamengo, né, do estádio, é no Gasômetro, zona portuária do Rio de Janeiro. Terreno de propriedade de um fundo de investimento da Caixa Econômica Federal, avaliado em torno de 250 milhões de reais, tá? E o Flamengo ainda busca concretizar o projeto de construir um estádio próprio na região do Gasômetro do Rio de Janeiro e, de acordo com a apuração do jornalista Gustavo Henrique Dando Choque, a diretoria do clube já tem confirmado um aporte de 700 milhões com o Banco BRB, cara, patrocinador do clube, para iniciar a construção do estádio, né? Então tá tudo de vento em popa o projeto do Flamengo aí. Pelo jeito vai sair o troço, né, cara? E o dinheiro do banco dá direito ao naming rights, né? Do possível novo estádio do Rubro Negro. Desta forma, a casa do Flamengo se chamaria Arena BRB Zico, que vai homenagear o maior ídolo da história do clube. Muito legal isso aí, né, cara? De 700 milhões de reais já garantido com o BRB para construir, aí depois arrecada mais 800 pau com cadeira. Meu, a minha dúvida é só essa, meu, 100 mil cada cadeira, será que vai ter 8 mil pessoas, ou sei lá, vai conseguir vender 8 mil cadeiras a 100 pau cada? Tem tanta gente rica no Brasil assim, cara? Eu acho que não tem tanta gente. No Rio, né? Só no Rio, pô. Eu até imagino que tiver 8 mil pessoas ricas no Brasil todo, eu até concordo, acredito. Mas só no Rio, complicado, hein, velho? Sei lá. Mas, pelo jeito, se os caras estão fazendo isso é porque tem receita, né? Tem estudo, deve saber que tem. Vamos aguardar para ver isso aí, né?
tá? E com isso, cara, o Mauro César, né, falando sobre o estádio, que ele fez num podcast de lá e tal, opa, até balançou aqui, tá? Ele falou que tem muita gente que tá apavorada, né, com o estádio do Flamengo, cara. Meu Deus, né? Olha só, o primeiro passo, né, o Flamengo, né, para construir o estádio é convencer a Caixa de um bom projeto e conseguir acertar a compra do terreno. Apesar de ser muito embrionário, tá no comecinho, é o suficiente para fazer os rivais se desesperarem, né? E é sobre isso que o jornalista Mauro César comenta na Jovem Pan, cara. Ele disse que há muita gente apavorada, não só as torcidas dos times rivais, como também na imprensa esportiva. Isso porque um estádio possibilita um crescimento ainda maior do clube, né, alavancando o programa de sócios-torcedores e as receitas de bilheteria. Isso sem falar na ajuda esportiva, né, cara? Aí, entre aspas, esse assunto é prato cheio porque tem muita gente apavorada com a possibilidade do Flamengo ter estádio. Tem gente que está arrancando os cabelos, tirando as calças pela cabeça, porque sabe que o poderio do clube... Veja o caso do Palmeiras depois do Allianz Parque, como cresceu em sócio-torcedor, como o clube teve um crescimento. Há um temor de torcedores rivais e gente da mídia que o Flamengo tenha seu estádio, porque ele pode ser mais forte esportivamente ainda e se for bem construído, né? Maracanã é uma roubada. Além de todas as questões do estado, ruim de acústica, torcida fica longe, é um estádio feito pela dona FIFA para a Copa do Mundo. As pessoas sabem que isso pode fortalecer muito ainda o clube que está muito à frente na questão financeira, cara. O Flamengo procura a Caixa no momento certo em 24, já que um projeto de ideia para apresentar e tentar a compra do terreno, né? Mas Mauro critica que o clube tenha procurado a Caixa ainda no ano passado, quando ainda não tinha o ideal de um projeto para discutir. Procurou a Caixa, não tinha um projeto, a Caixa questionou e ficou enrolando, né? A gente sabe dessa história aí. Muita gente falou, mas não precisa ter projeto que vai pagar à vista, vai pagar, né? A gente não sabe o que rola aí, né? Aí, entre aspas, ele falou assim, ó, foi uma falha ter procurado a Caixa antes sem ter uma ideia. Aquilo está gerando prejuízo para a Caixa. Esse é um passo, mas um primeiro passo, não um grande passo. Se o Flamengo de fato for para cima agora, aí eu acho que o estádio vai sair. Vai ter um novo presidente ano que vem. Por isso é difícil falar. Mas se comprar o terreno, vai sair. É expectativa, né? E aí que ele fala mesmo de muita gente estar desesperada. Pô, será que tem tanta gente clubista assim, nesse ponto? Pô, o Flamengo vai ter um estádio próprio, vai ficar maior. Porque ele teve base pelo Palmeiras. E é verdade, né? O Palmeiras, quando construiu o Allianz, o Palmeiras cresceu. Cresceu muito. O que virou o Palmeiras depois do Allianz, cara? Né? Esse Palmeiras que nós temos hoje, essa reestruturação, tudo foi devido depois da construção do Allianz. Por todos os problemas que o Allianz tem, que tem esse problema dos caras não pagar o Palmeiras, tudo, você imagina. Você imagina se estivesse rodando certinho. Agora você imagina o Flamengo, né, do tamanho que é esse clube, gigante, né, torcida gigante, faz um estádio próprio dele, sem fazer esse contrato que fez o Palmeiras no Allianz, né? O estádio é do Flamengo, pro futebol. Imagina o tanto que o Flamengo pode crescer. Se o Palmeiras cresceu do jeito que cresceu, imagina o Flamengo. É isso que, de repente, algumas pessoas da mídia, alguns clubistas devem estar, né, tirando os cabelos. Só pode, mas eu não acredito, né? Porque eu vejo essa construção do estádio do Flamengo como uma coisa boa pro Brasil, né? Para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio de Janeiro, mas pelo que as pessoas falam, por exemplo, a região do gasômetro lá parece uma região meio morta, né? E se fazer o estádio lá e vai ter as coisas em torno, vai reviver aquilo, né? Vai movimentar, né, cara? Vai gerar progresso, né? Isso que é legal, entendeu? E, cara, gerando progresso, seja no Rio, seja em qualquer lugar, em Curitiba, seja em São Paulo, né? Trazendo coisa para o nosso país, todo mundo ganha. Não ganha só o Rio de Janeiro, não ganha só o Flamengo, ganha... Toda a sociedade ganha, cara. Indiretamente ou diretamente, cara. É que as pessoas não pensam, a cabeça é muito pequena, né? É esse que é o problema do Brasil, né? É muito pequeno. E esse clubismo todo atrapalha, cara. Porque é bom a gente torcer pro seu time, né? A gente ser rival dentro de campo, mas saiu dali tem que ter tudo amigo, tudo legal, todo mundo trabalhar em prol da melhora do futebol, em prol da melhora do Brasileirão, em prol da melhora das nossas estruturas. É isso que a gente precisa, né? Mas... infelizmente ainda tem muita gente que pensa pequenininho, né, cara? E aí atrapalha, né? E o futebol brasileiro é o jeito que tá, né? A gente precisa brigar para melhorar, né? Beleza? O que você acha? Né? Em relação lá
a viabilização para o estádio do Flamengo. Tava vendo uma notícia lá no Paparazzo Rubro Negro, ele trouxe uma notícia pela manhã sobre essa forma, né? Porque os caras eles estão tentando viabilizar a grana agora, apresentaram o projeto. Aí teve a entrevista com o com o vice-presidente da Caixa, perguntando a respeito dessa situação. E ele falou o seguinte, ele falou, ó, temos que ter o equilíbrio entre o desejo de ter o estádio e a possibilidade. Ou seja, em outras palavras, ele falou o seguinte, os caras querem o estádio, tem esse desejo? Perfeito. Agora os caras têm que mostrar que eles têm aporte financeiro para fazer isso. Eu acho gozado, né, que o Corinthians ergueu um estádio do nada. Agora, dos caras, né, fica exigindo toda essa burocracia. Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu ali atrás, que acabou subindo esse estádio do Corinthians. Esse estádio do Corinthians, irmão, ele só veio por causa de duas coisas. Porque o Palmeiras estava fazendo um estádio também na época. O Corinthians se aproveitou da Copa do Mundo. Da desculpa da Copa do Mundo pra, ó, colocar isso daí goela abaixo de todo mundo. Porque os caras, eles não tinham esse cacife para poder fazer estádio. Não tinham. Agora tem toda essa etiqueta. Mas lá atrás foi uma decisão puramente política. Foi um favorecimento puramente político. E todo mundo sabe que é verdade. Até corintiano admite isso. A verdade é essa. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o que tem aqui. Aí o vice-presidente da Caixa falou sobre isso. Que você tem que ter esse equilíbrio. Vendo isso, tava lá, né, o Paparazzo Rubro Negro comentou hoje que já tem empresas querendo fortalecer esse aporte. E que a BRB seria uma delas com um aporte inicial de 700 milhões para viabilizar o estádio. A estratégia do Landim é você tentar pegar essa parte do estádio e criar uma SAF pro estádio. Tem essa ideia de tentar fazer o seguinte, ó, vamos pegar o estádio e vamos colocar na mão de investidores, vamos vender cotas para a gente poder subir o estádio. Só que a cota do estádio é uma, o Clube Flamengo é outro totalmente separado. Porém, quando ele fala o termo SAF, termo iniciativa privada, ele acaba gerando um mal-estar dentro do Flamengo. Porque vocês podem ver, Palmeiras e Flamengo hoje não precisam de SAF. São dois clubes que estão muito controlados. Tem gestões muito boas. Então os caras não precisam de SAF. Então quando ele levanta esse ponto assim, a galera fica meio receosa. Porém, ele vai tentar inviabilizar isso. O Paparazzo trouxe essa informação que tem empresas já querendo fazer esse aporte, o BRB. E aqui, ó, segundo o pessoal lá da Rádio FMRJ, eles falaram o seguinte, ó, 2 bilhões. Novo estádio do Flamengo avança e Landim já tem parceiros interessados em investir. Então a informação deles aqui conflui com aquilo que o Paparazzo Rubro Negro trouxe pela manhã. E além disso, eles garantem aqui que o projeto do estádio é de 2 bilhões. Então 700 milhões seriam investidos por parte do BRB, talvez em um aporte inicial. E os outros 1,3 bilhões de reais, eles provavelmente seriam diluídos a outras empresas e outros investidores. Estamos falando de uma cidade turística, estamos falando de um clube que tem projeção em torcida para ter isso. E vamos falar o que é verdade. Estava conversando com o Fábio aí do pessoal da 2C Promotora, né? O Fábio, ele é flamenguista. Ele falou assim para mim, Neto, se o Maracanã sair da concessão com o Flamengo, né? Se de repente o Flamengo sair da concessão do Maracanã, porque vai ter um estádio próprio, o governo vai ter um problema. Porque o Fluminense e o Vasco não vão conseguir lotar esse estádio. O Botafogo já tem o Nilton Santos, então eles não precisam disso. E no fim, para poder manter o Maracanã, que o público e a renda do Vasco e do Fluminense não vai conseguir lotar em todos os jogos, não vai conseguir fazer isso em todos os jogos, o governo vai ter que abrir essa concessão para empresas de shows, de eventos. E aí a gente vai cair naquele problema em relação a gramado, cronograma, datas, etc e etc. Então, para o governo do Rio, não é vantagem deixar o Maracanã longe do Flamengo. Porque, querendo ou não, por mais que o Flamengo não esteja, às vezes, numa super temporada muito boa, como foi no ano passado, a média de público ainda é grande. E só para vocês terem noção, pessoal, de uma outra informação aqui, o Flamengo investiu 125 milhões de reais até hoje, desde 2016 até hoje, no Maracanã. E 125 milhões de reais, mano, é muito dinheiro. Mesmo que seja diluído ao longo de uma linha do tempo,
Estamos falando de muito dinheiro. Então tem todos esses pontos. Se o governo perder o Flamengo da concessão do Maracanã, existe um sério risco de ter que dividir com eventos ali e no fim o Maracanã ele perder esse centro esportivo e acabar virando ali uma casa de shows e de eventos. E aí entra-se em outro problema e em outra discussão. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Foi a opinião dos palmeirenses, né? É muito legal a gente ver a opinião de rivais falando, né, de assuntos aí referentes ao Flamengo. E realmente, né, foi muito bem explicado de que o Flamengo precisa fazer isso, né? O Flamengo precisa ter o seu estádio. O Flamengo há muito tempo, né, vem enfrentando situações desnecessárias com relação ao Maracanã, né? Ter que dividir, ter que suprir mais do que todos na hora que se precisa. Acaba que o Flamengo não tem muita voz nessa questão, né? Então, eu acho que o melhor caminho é o Flamengo ter o seu próprio estádio, porque aí não precisa. O Flamengo não é dono do Maracanã, mas é ele que supre mais do Maracanã do que o Fluminense, né? Que divide no caso dos gastos, mas o Flamengo acaba que pagando mais a informação. E o Vasco só entra lá para jogar mesmo, né? Quase que não contribui em nada. Então, usa-se a questão de que o Flamengo, né, tá morando de aluguel e tal, que não é dono, que não tem que ter voz. E aí entra assim uma situação muito complicada. Então o Flamengo, a melhor forma é tendo o seu próprio estádio, e isso assusta muito, porque o Flamengo já é um clube que arrecada muita coisa no Maracanã, né? Que tem que dividir, né? Muitos valores vão para o governo, então automaticamente o Flamengo acaba não ganhando muito dinheiro, né? Não arrecada tanto quanto poderia. E tendo um estádio como está sendo já projetado para mais de 100 mil pessoas, seria muita coisa, né? Seria algo assim extraordinário. E no caso dos valores que assustam mais ainda, né? Que é um projeto de mais de 2 milhões de reais, então seria um estádio assim, estratosférico, né? Algo até mesmo da Europa, né? Na Europa que a gente vê muitos estádios assim, né? Com investimentos altíssimos, né? Estádio do Barcelona, do Real Madrid, que é algo que a gente vê assim, que é algo extraordinário. O Flamengo com um estádio desse, meu amigo, iria ser algo fora da realidade. O Flamengo tem condições para isso, né? A sua diretoria já entende isso, já está trabalhando. Isso assusta porque, né? Foi usado muito exemplo do Palmeiras e foi isso que aconteceu. O Palmeiras, depois que fez o seu estádio, meu irmão, que teve ali, né, a ajuda, né, da Crefisa também e tal. O Palmeiras já era muito grande, né? Já tinha muita possibilidade, já brigava bastante por títulos, mas quando fez o estádio, o arrecadamento do Palmeiras subiu bastante porque passou, né, a ter o seu próprio estádio. Então, para o Flamengo também seria algo grandioso e isso assusta muito, né? Muitos rivais, a mídia em si, né? Torcedores, aqueles que até entendem mais sabem como isso seria significante para o Flamengo, né? A distância poderia aumentar muito mais, mas só aumentaria daqueles clubes que não buscam melhorar, né? Porque para o futebol brasileiro seria algo muito bom, né? Poderia até servir de exemplo para muitos times que querem, né, se reestruturar, que querem fazer isso também. Então, uma boa iniciativa do Flamengo e com certeza, né, se esse projeto sair, que a ideia é essa, né, vai sair, com certeza vai ser algo histórico para o Flamengo, vai ser algo histórico para o Brasil e com certeza o Flamengo vai continuar dessa forma, aí, nadando de braçada, como muito se fala aí, porque é um clube grandiosíssimo, arrecada muito com o estádio, vai ser algo fora da realidade. Se você curtiu, aí deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta também se você concorda aí com os canais, né? Deixa o palmeirense falar e opina pouco, né? Comentaristas que falaram coisas excelentes, gosto muito do comentário deles. Agradeço aí mais uma vez, né? Deixando os créditos para eles do vídeo. E é isso, né? Logo mais traremos mais novidades aí, mais vídeos, né? Talvez até com mais cortes deles aí, falando coisas interessantes do Flamengo. Se vocês gostam muito deles, podem comentar também aí. Nós iremos trazer mais palavras, mais coisas, com certeza só vai acrescentar pra gente, né, aqui no nosso canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.